Bom dia. Com a autorização de Sua Excelência, o Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Matos Fernandes, vamos dar início à cerimónia de apresentação das 7 novas viaturas com propulsão 100% elétrica dos Transportes Urbanos de Braga, a empresa municipal de serviço público de transporte coletivo de passageiros do município de Braga, herdados de uma larga tradição desde o século XIX na mobilidade em Braga. Começamos por saudar os presentes nesta cerimónia que se realiza hoje no Altice Fórum Braga. Convidamos de seguida os presentes a assistir à exibição de um breve vídeo para o qual solicitamos a vossa melhor atenção. A história dos transportes urbanos de Braga está intrinsecamente ligada à história da cidade, onde, desde 1875, protagoniza o principal eixo da mobilidade em Braga. O ano de 2014 foi um ponto de viragem para a empresa municipal, onde se destaca o seu crescimento, a melhoria da oferta, implementação de novas linhas e melhores frequências, dinamização da área comercial e renovação da frota. Foi deste modo que se inverteram os resultados até então. Hoje conta com 348 trabalhadores, 136 viaturas e transportam anualmente mais de 12 milhões de pessoas. Sublinha-se também a orientação do TUB para projetos inovadores e com grandes players. E exemplo disso é o SAEX, um projeto TUB e N-Drive que possibilita, apenas com recurso a um smartphone, realizar a monitorização de todo o serviço feito a bordo de um autocarro. A chegada de 6 viaturas elétricas em 2018 assinalou um importante passo na promoção da mobilidade urbana sustentável do concelho. Foram transportados mais de 1.200.000 passageiros, perto de 400.000 quilómetros percorridos, evitada a emissão de 347 toneladas de CO2 para a atmosfera urbana, reduzido o consumo energético em 75% e reduzido em mais de 100.000 euros os custos em energia, o que representa uma poupança de 68%. A introdução de viaturas elétricas cria um marco histórico e uma nova fase nos transportes urbanos de Braga, tornando-a numa referência a nível nacional e internacional na operação elétrica de autocarros de transporte público urbano de passageiros. As novas 7 viaturas vêm a reforçar a frota de elétrico do TUB, somando já um total de 13 veículos com propulsão elétrica. Agora, estas novas viaturas têm baterias de alta capacidade capazes de fornecer energia a uma média de 225 km, que se traduzem num dia completo de operação. Estão também equipadas com uma série de valências no seu interior, como portas USB, painéis LED de informação, que permitem ao passageiro usufruir de uma experiência mais completa e confortável. Trata-se de um investimento que teve o apoio do Fundo de Coesão e ascende a cerca de 3.200.000 euros entre viaturas e infraestruturas de carregamento elétrico. O caminho da descarbonização continua a ser trilhado e está previsto ainda no decorrer de 2020 a aquisição de mais 25 viaturas movidas a gás natural, ascendendo o investimento total a cerca de 10 milhões de euros na renovação da frota. TUB, à sua espera na próxima paragem. As novas viaturas de propulsão 100% elétrica que hoje com orgulho apresentamos e que se vêm juntar aos 6 autocarros elétricos já em operação no Concelho de Braga desde outubro de 2018, é um projeto igualmente cofinanciado por fundos da União Europeia ao abrigo do Programa Operacional de Sustentabilidade no uso dos recursos do POSEUR 2020, um investimento total que ascende a cerca de 10 milhões de euros. Dando continuidade a esta cerimónia, convido a usar da palavra o Sr. Presidente do Conselho de Administração dos Transportes Urbanos de Braga, Miguel Sopas Bandeira. Excelentíssimo Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Matos Fernandes, Sr. Secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro, Sr. Presidente da Câmara, Ricardo Rio, Sra. Presidente da Assembleia Municipal, Hortense Santos, Sr. Deputado, Senhoras e Senhores Vereadores, líderes da Assembleia Parlamentar, líderes parlamentares da Assembleia Municipal, senhoras e senhores administradores das empresas municipais,
Sr. Presidente de Junta, dirigentes associativos, trabalhadoras e colaboradores dos transportes urbanos de Braga, minhas senhoras e meus senhores. Hoje é um dia de satisfação para Braga. Mais um passo que o nosso município dá para o esforço de transição que o país e a Europa estão a dar em direção ao desafiante, quanto persistente, caminho da mobilidade urbana sustentável. Um dia feliz para o universo empresarial do município, no cumprimento da sua alta missão de serviço público, muito particularmente para os transportes urbanos de Braga, os TUB. Os transportes urbanos de Braga são uma das mais bem-sucedidas, consistentes e perseverantes experiências de transportes urbanos em Portugal, tendo como acrescida missão o de servirem uma comunidade alargada, que, estando acima da média urbana nacional, é todavia formal e estruturalmente externa ao quadro metropolitano do país. E, porém, estamos cada vez mais próximos dessa realidade. Por isso, permitam-me a ousadia de afirmar que os desígnios nacionais e europeus da mudança de paradigma jogam-se especialmente em Braga, pela necessidade de ter de conjugar em simultâneo a modernidade do cumprimento dos trechos finais da circulação de tráfego com um imperativo contemporâneo para procedermos à transição necessária e inadiável para a mobilidade urbana sustentável, para a alteração dos nossos estilos de vida, no modo como nos deslocamos cotidianamente e para, naturalmente, a descarbonização e o refriamento das alterações climáticas que hoje se impõem. Os transportes urbanos de Braga embrincam numa antiga tradição com 145 anos de transporte de passageiros, a quando da chegada do caminho de ferro a Braga, com o prolongamento da bitola estreita para o Santuário de Bom Jesus, vertebrando o primeiro eixo de transporte de passageiros intraurbano, tanto para os bracarenses de então, como, e gosto sempre de salientar, para aqueles que nos visitavam, sobretudo em demanda de um dos primeiros polos de atração turística do norte de Portugal. O 25 de abril de 74 coincidiu em Braga com o alargamento do perímetro urbano, curiosamente no mesmo dia ou no dia seguinte, saiu em Diário da República, proporcionando a operatividade de um serviço de transporte de passageiros que não mais parou de se disseminar e alargar por todo o território concelhio. Diga-se, então, muito devido à extensão da escolaridade obrigatória e à fixação das primeiras grandes unidades industriais no concelho. Hoje, os TUB desempenham um papel central no cotidiano e na visão futura da mobilidade e da circulação em Braga, tanto no que à sua sustentabilidade diz respeito, por contribuir para a fluidez interna da cidade, passando pela coesão do concelho na relação entre as suas freguesias, como no carreamento e comutação de todos aqueles que diariamente entram e saem do nosso território, contribuindo assim para a afirmação crescente de Braga na região, no país e no mundo mesmo. Os TUB representam um dos principais vetores estratégicos do desenvolvimento de Braga, quer pela relação multissectorial que dinamizam, desde logo na multiplicidade de intervenções nas deslocações pendulares diárias, nos transportes de uma vasta população escolar jovem, mas também na satisfação dos direitos e da qualidade de vida de uma população crescentemente envelhecida, idosa, com características de acessibilidade cada vez mais condicionadas e exigentes. De facto, os TUB constituem igualmente um dos pilares inalienáveis do bem-estar social e do desenvolvimento económico ativo de Braga, pelo modo imediato como promovem a liberdade de movimento, no acesso, por exemplo, aos cuidados de saúde e a todos os que carecem do seu suporte exclusivo para se deslocarem. Por outro lado, os TUB são um meio de transporte privilegiado para os que nos visitam, seja pela oferta direta, como pela complementaridade dos serviços que promove na área do turismo. Os TUB são também uma referência cada vez mais solicitada a prestar serviços externos de transporte coletivo às freguesias, às empresas, às associações e coletividades, muito particularmente e em crescendo às universidades, respondendo ainda a outras solicitações variadas que asseguram os créditos no ramo. Contudo, e primeiramente, os TUB têm vindo a aumentar pelo 6º ano consecutivo o volume de passageiros transportados, já vimos aqui os números apresentados no vídeo,
aproximando-se de triplicar o número de dias do ano, e eu julgo que isto é um número com muito significado, mais de 50 mil passageiros. Em 2019 foram cerca de 64 dias e no ano anterior 25 dias em que transportámos diariamente mais de 50 mil passageiros. Resultado que revela o crescimento sustentável do desempenho operacional e económico-financeiro da empresa. Sendo detalhar, no ano em apreço, os acréscimos da venda de títulos de transporte, mais 4,6%, e de serviços de aluguer, mais 22,8%. Para além das atuais circunstâncias difíceis que estamos a viver, refira-se a situação económico-financeira sustentável e auspiciosa, onde deve ser realçada a gestão criteriosa e competente dos seus administradores executivos. Recorde-se que o STUB mantém o congelamento tarifário base desde 2014, opção que teve por princípio priorizar os seus utentes e que nesse sentido também o parte veio acrescentar e ampliar, permitindo ainda reduzir 16% todos os espaços de carregamento mensal. No âmbito do desenvolvimento da empresa municipal, têm sido dados passos consistentes para o futuro das políticas locais de mobilidade. A contratualização do transporte público rodoviário de passageiros com o STUB, no contexto da nova legislação nacional para o setor, passou a ser enquadrada e fiscalizada também na recém-criada Autoridade Municipal de Transportes e também sublinho-se, por outro lado, a alteração dos estatutos da empresa municipal, permitindo-lhe agora diversificar e potenciar a abrangência da sua missão, pelo alargamento de novas capacidades e competências. E neste ponto, o destaque vai naturalmente para a concessão do estacionamento do foro municipal às zonas do espaço público de duração limitada. Para este efeito, foi criada a nova marca de atuação, os Estacionamentos Urbanos de Braga, que passa desde já a constituir um instrumento de mobilidade complementar e articulado ao transporte urbano, ao serviço de uma política municipal de mobilidade sustentável, tendo por base o desenvolvimento dos transportes públicos coletivos. Já este ano se pensou em melhorar a oferta do material circulante, tanto na qualidade técnica, na diminuição da pegada ambiental, como no conforto dos utentes. E para tal deu-se sequência à execução da sua candidatura do POSEUR, cujo resultado hoje aqui nos reúne. Mas há igualmente que acrescentar, como também já foi referido, a aquisição para breve de mais 25 viaturas de gás natural, bem como a instalação das respectivas infraestruturas de abastecimento e manutenção. Hoje temos a finalidade de renovar 30% da frota. Deu-se igualmente uma especial atenção ao relacionamento com o tecido empresarial e institucional, promovendo o transporte público ajustado a diferentes soluções e realidades da nossa comunidade. De que é exemplo o sucesso de implementação, chamar-lhe dos interfaces estáticos, relacionados com a realização de grandes eventos institucionais e de outras manifestações públicas e privadas que importam grandes fluxos de tráfego. No conjunto destes propósitos, a grande meta será, pois, a de atrair mais utentes para o transporte público, tornando-o mais dignificado e amigo do ambiente. Um meio de deslocação moderno, que, sendo mais do que somente uma alternativa, constitua a preferência de transporte dos bracarenses que precisam de fazer as suas deslocações para lá do alcance pedonal. O STUB, sendo uma solução de mobilidade que almeja um futuro alargado, ambiciona naturalmente constituir-se, isso sim, também no futuro como uma alternativa de mobilidade à escala subregional. De qualquer maneira, sabemos que ainda há muito para caminhar neste sentido. São também mais frequentes as implicações indiretas da participação dos transportes urbanos de Braga, tanto as que decorrem dos contactos e das interações internacionais, em que participa e vai desenvolvendo, como à escala regional, a participação no projeto intermodal de bilhética integrada, promovido pelo quadrilátero urbano. Ou mesmo, à escala local, a articulação do STUB na reabilitação urbana, de que dou o exemplo das relações de reordenamento do tráfego com o local onde estamos instalados, com o Fórum, com o mercado municipal e, mais recentemente, vamos trabalhar também com a central de caminhonagem. A participação em projetos de sensibilização de promoção de coexistência de tráfegos, a prospecção de informação de apoio à gestão urbana ou ainda no âmbito do BUILD, do School Bus e outros projetos
que temos vindo a desenvolver com forte incidência na mobilidade urbana sustentável. Temos enormes desafios pela frente, designadamente pelo território francamente disperso que servimos e que neste momento está todo ele coberto, é verdade, mas sempre exigente de novas provas, como agora aquela que decorre dos contextos de incerteza com que nos defrontamos, solicitando mais ainda o empenho e o engenho de todos os profissionais na adaptação às novas contingências do transporte de passageiros. Estamos motivados para continuar o nosso ritmo evolutivo, recuperando das dúvidas e hesitações que hoje se colocam a muitos cidadãos, mantendo os níveis de confiança no transporte público que fomos granjeando nos últimos anos de crescimento. Este é um setor onde não há qualquer hesitação em dizer que precisamos de continuar a crescer e de prosseguir com a valorização da qualidade do serviço que prestamos, designadamente a renovação permanente da frota, sempre mais eficiente, limpa e confortável, mas também promovendo a racionalização contínua da rede, que deve estar sempre atenta e adaptada às dinâmicas permanentes dos tempos. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente da Câmara, demais convidados, os autocarros elétricos agora incorporados na nossa frota e que se juntam aos 6 já em circulação, sendo mais do que um reforço qualificado de renovação e capacidade de oferta do STUB, pelo seu exemplo e alcance, são sobretudo um símbolo efetivo da vontade convicta de virar a página da mobilidade em Braga e o testemunho da boa cooperação entre a Administração Central e a autárquica, sobretudo no modo como se associa a outras iniciativas, como as que, pela sua exemplaridade, podemos escolher dos projetos BUILD, apoiado pelo Fundo Ambiental, também ele incidente no mesmo setor. Abre-se, pois, uma nova fase para a mobilidade em Braga. Queremos que os tubos sejam cada vez mais sustentáveis, acessíveis e qualificadores do ambiente. Oxalá continuem a surgir os estímulos, as oportunidades e o reforço das medidas de apoio que precisamos para procedermos todos em conjunto à mudança que se impõe, a bem de Braga e do seu futuro, um futuro que também é de Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Conselho de Administração do STUB, Miguel Sopas Bandeira. Vai agora usar da palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio. Muito bom dia a todos. Caríssimo Ministro João Matos Fernandes, é sempre um gosto revê-lo na nossa cidade e sempre por bons motivos. Um cumprimento especial também ao Secretário de Estado, Eduardo Pinheiro, que aqui aproveito também para saudar, não só pelas suas funções na área da mobilidade, mas também pelo exercício muito exigente que teve ao longo dos últimos meses de articulação de diversas entidades na resposta à pandemia na região norte e julgo com muito sucesso, como seguramente os próprios números o vão demonstrando. Saudar a Sra. Presidente da Assembleia Municipal, os seus membros do Conselho de Administração do STUB, os seus vereadores, os seus deputados municipais, o Sr. Deputado, Dr. Firmino Marques, a todos os outros administradores de empresas municipais aqui presentes, nossos parceiros, representantes do tecido associativo, o Sr. Presidente de Junta, a todos muito obrigado por estarem presentes neste momento, que é um momento seguramente de celebração, de um momento de alegria para a cidade e para os transportes urbanos de Braga, mas também de reafirmação de 3 compromissos essenciais. O primeiro, com as pessoas. Quando se fala de mobilidade e desenvolvimento urbano, não se pode olhar para aquilo que é instrumental. Não há uma cidade de carros, não há uma cidade de autocarros, não há uma cidade de bicicletas. Há uma cidade de pessoas. E todos os meios de transporte e todos os modos de locomoção têm que estar ao serviço dos interesses desses mesmos indivíduos, nas suas necessidades de deslocação profissionais, académicas, de lazer ou qualquer outra. E aquilo que os transportes urbanos de Braga têm feito ao longo dos últimos anos é ir todos os anos cada vez mais ao encontro das necessidades das pessoas, criando um serviço mais próximo e obviamente que todos temos consciência que a rede de transportes públicos de Braga está presente por todo o nosso território, em todas as 62 antigas freguesias, hoje 37 uniões de freguesia e freguesia do concelho, a uma distância mínima de todas as zonas residenciais. Está presente de uma forma muito acessível e com grandes frequências nas ligações aos meios urbanos e para satisfazer essas mesmas necessidades, quer durante a semana, quer hoje também à noite e até durante o fim de semana, e está também presente de uma forma
que garante a acessibilidade desses mesmos cidadãos, até do ponto de vista económico, ao serviço público de transporte. Nós, durante os últimos 7 anos, não houve um único ano que tivéssemos promovido um agravamento dos custos do serviço público de transporte. Mas mais do que isso, conseguimos, com a colaboração que devo aqui saudar de uma forma veemente da iniciativa desenvolvida por este Ministério, porque, obviamente, essa era uma ambição de há muitos e muitos anos de promoção de uma maior justiça e coesão territorial no nosso país. Infelizmente, durante demasiado tempo, o financiamento ao transporte público esteve concentrado nas 2 áreas metropolitanas e, embora o sistema ainda hoje não seja perfeito e possa-se discutir a amplitude dos apoios distribuídos por cada um dos territórios, há um ato de justiça que tem que ser feito, que é de reconhecer que foi este Ministro, que foi este Ministério que efetivamente desenvolveram iniciativas de ir ao encontro da necessidade de financiamento complementar para cada uma das estruturas de transporte em todo o país. E quer através do PART, quer agora mais recentemente através do ProTransp, são recursos muito importantes que nos ajudam a garantir a sustentabilidade também económica do nosso serviço, mas mais importante do que isso, para reduzir os encargos para a generalidade dos cidadãos. Em Braga, nos últimos 2 anos, desde que o PART está em vigor, começamos por ter uma redução de 16% do custo do transporte para toda a população e este ano ampliamos para 30% do valor generalizado do custo dos títulos de transporte. Isso é, obviamente, muito impactante no orçamento das famílias, é mais um estímulo importante para a utilização do transporte público, que nós, nesta circunstância da pandemia, quisemos reforçar desde o passado mês de junho, ao criar um desconto adicional para cidadãos em situação de desemprego ou em situação de layoff, que beneficiam de uma redução adicional de mais 50% sobre aquilo que é o valor do custo de transporte que onera a empresa neste momento. Dito isto, há uma segunda dimensão que para nós é extremamente importante, um segundo compromisso que aqui hoje se assinala, que é com a própria empresa dos transportes urbanos de Braga. É para Braga um privilégio ter uma empresa 100% municipal de transporte público que consegue, através, obviamente, de uma articulação e de um diálogo muito próximo entre a empresa e a Câmara Municipal, responder estrategicamente a cada um dos desafios que o desenvolvimento do território nos vai colocando. E não é nenhuma situação de favor, não é nenhuma situação, digamos assim, por ser nossa, a empresa, de todos os bracarenses, de olharmos para ela com menos exigência. Bem pelo contrário, temos é que olhar com um sentimento de orgulho muito forte, por sabermos também, como aqui já esteve bem ilustrado nos números que aqui foram apresentados, mas seguramente naqueles que vos darei conta de seguida, que esta é uma empresa verdadeiramente exemplar à escala nacional. Durante os últimos 7 anos, foi durante muitos anos a única empresa pública que registou um aumento do número de passageiros transportados. Ao longo destes 7 anos foram mais 21% do que aqueles que tínhamos em 2013, que aumentou sustentadamente o seu volume de receitas, que teve continuamente sempre resultados líquidos positivos e conseguiu mesmo inverter a situação que encontramos em 2013, de ser uma empresa com capitais próprios negativos, para passar hoje a ter uma situação também confortável desse ponto de vista. O podermos celebrar, como agora recentemente fizemos, um contrato de concessão do Serviço Público de Transporte para os próximos 10 anos, não foi um gesto de favor, foi um ato de justiça para com uma empresa que tem tido uma gestão extremamente eficiente, extremamente rigorosa e de grande sucesso no cumprimento da missão que lhe foi confiada. E por isso temos também consciência que, para podermos potenciar o desenvolvimento da atividade desta empresa, temos que continuar a investir na renovação da sua frota. Temos que continuar a criar condições de sustentabilidade financeira. E como aqui há pouco era referido pelo Sr. Vereador e Presidente do Conselho de Administração, Miguel Bandeira, não foi despiciando a opção que o município tomou de, indiretamente, consignar uma receita substancial da atividade municipal, aquela que nós obtemos com a gestão do estacionamento à superfície, para financiar a atividade da empresa municipal. Porque se é de questões de mobilidade que estamos a tratar, faz todo sentido que esses recursos sejam imediatamente canalizados para apoiar este esforço que a empresa está a realizar de renovação da sua frota. Dito isto, obviamente que o nosso terceiro e não menos importante compromisso é, de uma forma genérica, com a sustentabilidade. Braga esteve, desde a primeira hora,
nos projetos de implementação à escala local dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Tivemos a coragem até, e a palavra será porventura essa, de nos sujeitarmos a um escrutínio e a uma prestação de contas regular em articulação com o CESOP, da Universidade Católica, o Centro de Estudos Local, para, através do seu Índice de Sustentabilidade Municipal, prestarmos contas regularmente daquilo que é o nosso nível de desempenho e de cumprimento de cada um desses objetivos que estão estabelecidos à escala global, mas como em tantas outras coisas só serão concretizados se houver um contributo de cada um dos territórios, de cada uma das instituições, de cada um dos cidadãos, para que eles se possam concretizar. Também estivemos naquilo que foram as iniciativas de apoio e de adaptação às alterações climáticas. Estamos também, desde a primeira hora, naquilo que foram as candidaturas do Fundo Ambiental de apoio aos laboratórios de descarbonização. E queremos estar, e estamos a trabalhar para isso, no contexto da aplicação do Green Deal europeu, para ser uma das cidades que quererá mais cedo ser neutral do ponto de vista carbónico, com projetos piloto que possam depois ser escalados para o conjunto da cidade e replicados à escala internacional. Em todos esses contextos, obviamente que necessitamos de continuar a colaborar com o Ministério do Ambiente, de continuar a trabalhar com muitas das instituições que aqui estão representadas e seguramente que teremos que continuar a fazer aquilo que estes autocarros que aqui nos rodeiam demonstram. Uma aposta clara na renovação da frota dos nossos transportes urbanos, porque bem sabemos que também do transporte público pode resultar um benefício ambiental extremamente significativo. Eu dou-vos um número com que concluiria a minha intervenção, que é particularmente relevante. Em 2013, a média de idades da frota dos transportes urbanos era superior a 17 anos. Passaram 7 anos e, naturalmente, que todos os autocarros que aqui estavam ao serviço, tirando aqueles que, entretanto, foram abatidos, continuaram a envelhecer. A verdade é que, no ano de 2021, com este investimento nestes 13 autocarros elétricos e nos 25 autocarros a gás, ou seja, com esta renovação de 30% da frota, nós teremos uma média de idades da nossa frota de 13 anos. É uma melhoria substancial, mas que está muito aquém daquilo que nós gostaríamos que fosse a realidade. E, portanto, naturalmente, que não posso deixar de rematar a minha intervenção apelando ao Sr. Ministro, apelando ao Ministério, para que continuem a envidar esforços para apoiarem as empresas públicas de transporte, os municípios, neste esforço que é de todos para garantirmos um Portugal mais sustentável. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio. Convidava agora Sua Excelência o Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Matos Fernandes, para usar da palavra. Obrigado, muito bom dia a todos, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Braga, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, meu querido colega do Governo e bom amigo Eduardo, aos responsáveis pela empresa, Sr. Deputado, senhores deputados municipais, presidentes de junta, a todos os que vieram, muito obrigado pelo convite que me foi endereçado. Eu estava à espera que voltasse a haver autocarros elétricos em Braga para poder voltar a andar de transportes coletivos em Braga, porque a última vez que eu andei de transporte coletivo em Braga foi de trolley. Lembro perfeitamente de andar de trolley. Os meus avós viviam ali na rua de Infantaria 8 e, portanto, íamos ao Sá de Miranda e apanhava-se o trolley para o centro da cidade. E, portanto, desde essa altura nunca mais andei de transporte coletivo em Braga. Lembro-me dos trilhos dos elétricos, embora não me lembro de andar de elétrico, acho que acabaram antes de eu aparecer por cá. Pelo menos não tenho essa memória, mas de facto estava à espera que houvesse outra vez transportes coletivos elétricos em Braga para regressar e assim farei, e assim o farei sempre. Hoje é, para mim, um dia com uma dupla satisfação e acredito que essa será também uma dupla satisfação do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Braga e dos bracarenses. Antes de ir àquilo que mais me traz, e para o caso de não ter ainda dado por ela, foram hoje publicados 2 avisos do PO-Saúde para intervenções no domínio do ciclo urbano da água. Um deles que tem a ver com uma completa novidade no nosso país, mas absolutamente necessário, pois nós sabemos que se há coisa que se não fabrica é a água e temos mesmo que saber reutilizar a água tratada nas hectares. Esgoto tratado é água. Esgoto tratado é água para um conjunto muito vasto de atividades: lavar autocarros, lavar a rua, regar jardins, regar culturas permanentes
e foi hoje publicado então um aviso de 6 milhões de euros para a reutilização de águas residuais tratadas, aberta à concorrência no país todo. Mas há um que não foi aberto à concorrência alguma, que é para a ETAR de Braga. Foi hoje publicado um aviso de 9 milhões de euros que vai permitir a construção da ETAR do Valdoeste, em que o investimento, obviamente, é superior a esse, mas acreditamos que este é o valor justo para que Braga, que fez um esforço sempre muito grande no tratamento dos seus efluentes, poder ficar com um parque mesmo renovado, também do ponto de vista dos equipamentos, e por isso, Sr. Presidente, que depressa concorram. A concorrência vai ser fácil, porque vou concorrer contra vós próprios, portanto, eu tenho a certeza que vão ganhar, e mesmo que fosse contra outros, também tinha quase essa certeza. Mas deste não tenho a mais pequena dúvida, portanto, venha daí a candidatura a este aviso convite e que a obra corra de acordo com os desejos e o compromisso ambiental que tem a Câmara Municipal de Braga e que, obviamente, o tem representando os seus concidadãos. O investimento de que hoje estamos a ver, que satisfação eu tenho por dizer ali à frente Caetano, ou seja, autocarros feitos em Portugal, prova de que a indústria portuguesa é de facto uma indústria que está e estará na crista da onda no que ao compromisso com a mobilidade elétrica diz respeito. Essa também foi a razão pela qual anteontem o Conselho de Ministros nacionalizou uma parcela significativa das ações da EFASEC. Era impensável perder-se a EFASEC, e se obviamente é impensável perder-se a EFASEC quando falamos de 2.500 trabalhadores, falamos de mais do que isso, falamos de um know-how único, excepcional, a mais relevante empresa técnica / tecnológica que o país tem e que em situação alguma se podia perder e que está de facto em Portugal, e não só em Portugal, na gênese da mobilidade elétrica. Está na gênese da mobilidade elétrica e é de mobilidade elétrica que falamos hoje, sendo que falamos ainda mais do que isso. Falamos de mobilidade elétrica e de mobilidade coletiva. E este investimento, cofinanciado pelo POCUD, que representa no país todo 205 milhões de euros, é o maior investimento na Europa. Não estou a comparar nem a fazer capitações. Estou mesmo a falar de números que se podem comparar diretamente. O maior investimento que existe na Europa na substituição de autocarros a diesel por autocarros de elevada performance ambiental, sejam eles a gás natural, sejam eles preferencialmente elétricos. Estamos a falar de 709 autocarros no país todo, 153 elétricos e 556 a gás natural, e Braga tem 38 destes novos autocarros. Uns já cá estavam, já os vimos, outros chegam hoje, uns terceiros, penso que é só um terceiro lote que falta, vai agora ser concursado, e esta é a prova de que o Governo fez mesmo e está a fazer um investimento muito grande na mobilidade coletiva, mas que o faz percebendo também o quanto as autarquias têm hoje, na mobilidade como um todo, um dos seus principais fatores de ação e de competitividade do seu próprio território. Braga, e não só Braga, Coimbra, Aveiro, tem já uma tradição de explorar transportes municipais. Mas esta, de facto, não era uma tradição, não é ainda uma tradição país fora, e por isso, de uma maneira geral, as autarquias esperavam que alguém, Braga tem uma experiência diferente, que alguém resolvesse essa questão. Foi por isso que nós, logo em primeiro lugar, não tivemos quaisquer dúvidas em consolidar as CIM e as áreas metropolitanas como autoridades de transporte. Foi por isso que não tivemos qualquer dúvida em entregar a Carris, que era de facto exclusivamente financiada pelo Estado, à Câmara Municipal de Lisboa, e o mesmo para as STCP, num projeto mais difícil. Estamos a falar de 6 autarquias que repartem a responsabilidade entre si, já fazem a gestão, vão agora ser donas do capital da empresa e queremos acreditar, meu caro Eduardo, até fazemos figas, que estejamos de facto muito, muito perto de esse processo estar completamente resolvido. Não fazia sentido que estas empresas de transporte, em primeiro lugar, não pudessem beneficiar do conhecimento direto, porque quem gera via pública é quem pode verdadeiramente tirar proveito da gestão de uma frota de autocarros. Não fazia qualquer sentido que essas empresas fossem do Estado Central e fossem geridas pelo Estado Central. E por isso passaram para os municípios, e desta forma também estabelecemos uma situação de equidade naquilo que é o financiamento dos transportes no país todo. Nós, quando chegámos ao Governo,
encontramos uma situação nos transportes muito complicada, muito particularmente naqueles que geríamos. Não só eles eram comumente subfinanciados o país todo, como aqueles que geríamos estávamos mesmo numa posição complexa. Tinham perdido muitos passageiros, tinha aumentado muito o preço do transporte coletivo e às vezes as empresas de transporte, particularmente, repito, as geridas pelo Estado nas áreas metropolitanas, eram entendidas quase como um fardo financeiro, esquecendo-se o extraordinário serviço público que é prestado por estes mesmos modos de transporte coletivo. O que vos falo não é uma ficção. Eu recordo-me bem de, já eu era ministro, de serem tão caros os transportes coletivos que havia pessoas que estavam no desemprego e não tinham sequer dinheiro para comprar o bilhete de autocarro para ir à procura de emprego. Isto não é uma história para pôr ninguém com uma lágrima no canto do olho. Isto é verdade. E por isso o parto foi tão importante. O parto permitiu que alguns espaços reduzissem em mais de 100 euros, 120 euros na área metropolitana de Lisboa. E porque tivemos consciência de que, obviamente, o apoio tem que ser dado por aquilo que é a própria procura, que fora das áreas metropolitanas nós tínhamos que, mais do que apoiar o preço, de incentivar essa oferta para que houvesse também mais procura e, por isso, também o Protransp. É verdade que este é um ano muito estranho. E é um ano em que o Protransp está também a ser utilizado para ajudar a sustentar as empresas de transporte que tiveram uma grande quebra na procura em função do Covid. Mas tenho a certeza que isso vai mesmo mudar e não há nenhuma razão para não mudar. Nós percebemos os receios das pessoas, nós acreditamos que com as regras que estão definidas é mesmo possível andar no transporte coletivo com segurança. Os transportes são responsáveis, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Braga já o referiu, são responsáveis por quase entre 25% e 30% das emissões à escala global. E por isso, num país, o nosso, Portugal, que se orgulha de ter sido o primeiro país no mundo a comprometer-se com a neutralidade carbónica em 2050, há dois setores que são, de facto, mais importantes que todos os outros no sentido da meta que lhes está atribuída como meta quantificada. O setor eletroprodutor, temos que chegar a 2050 com 100% da eletricidade que consumimos por vinda de fontes renováveis e com um país mais eletrificado. E temos que chegar a 2050 com 100% da mobilidade terrestre, também com emissões zero, ou seja, com motores elétricos e movidos, sempre elétricos, mas com baterias ou a hidrogênio. É este o nosso compromisso. E se no primeiro dos objetivos, ele é um objetivo sobretudo de empresas, 57% da eletricidade que consumimos já é hoje por vinda de fontes renováveis, a nossa meta para 2030 é de 80% e para 2050 de 100%. Vamos conseguir. Se houver, de facto, a continuidade dos investimentos que estamos a promover, houver estabilidade regulatória, vamos conseguir. Repito, é sobretudo um assunto de empresas. Quando estamos a falar da mobilidade, é um assunto do Governo, é um assunto das autarquias, é um assunto das empresas, mas é sobretudo um assunto das pessoas e das famílias. Eu, em minha casa, para deixar de usar eletricidade, eu sei lá de onde vem a eletricidade quando ligo o interruptor. Fico muito contente por saber que ela vem de fontes renováveis, mas aquilo que eu faço é na mesma ligar o interruptor. Não tenho que fazer nenhuma opção. E, de facto, quando estou a falar da mobilidade, eu tenho que fazer opções, todos temos que fazer opções. E não é preciso dizer a ninguém, nesta sala, ou se preferirem nesta tenda, tudo o que tem a ver com a alteração do comportamento das pessoas é sempre o mais difícil de conseguir. E por isso é fundamental termos preços justos e preços baixos, mas ao mesmo tempo é fundamental termos equilíbrio económico-financeiro nestas empresas, como numa empresa dos serviços de água, porque a degradação das condições financeiras leva inevitavelmente à degradação do serviço. Temos consciência que estamos a falar de um serviço público e, portanto, muito provavelmente as receitas não podem provir todas dos bilhetes que são vendidos. Não. Tem que haver contas claras, transferências claras, num contrato de serviço público, daquilo que o PART e o Protransp transferem. É, absolutamente fundamental garantirmos esse mesmo equilíbrio destas empresas e começarmos a perceber que, de facto, temos que ter um comportamento diferente. Eu não tenho carro, é fácil também dizer isto, porque sei que em muitas das deslocações que faço tenho quem me conduza, não tenho carro. Mas não me faz falta para nada, acreditem.
cobro boleias, pago contando histórias e a vida tem-me corrido bem. A vida tem-me corrido bem. Não preciso mesmo de carro para nada. Nunca ninguém me pôs na rua, nem me apresentaram a fatura quando cheguei ao fim. Quanto umas larachas, vou entreter de quem conduz e, portanto, as pessoas gostam de me dar pleia. E acreditem que a mobilidade do futuro tem mesmo que ser coletiva, a mobilidade do futuro tem mesmo que ser elétrica, tem mesmo que ser suave e ser ativa, tem mesmo que ser partilhada, e as autarquias têm aqui um papel fundamental na concepção do espaço público, já não para um rei que é quase um rei ultrapassado, que é o rei automóvel, mas desenhando as cidades e todo o espaço público para todas as formas de mobilidade. Para todas as formas de mobilidade. Demoramos a mudar. Eu já vivi em Lisboa quando foi o advento das trotinetes. E depois toda a gente embirrava com quem? Estes tipos que deixam a trotinete em cima do passeio, como se a trotinete ocupasse o passeio todo. Que eram os mesmos que viam um carro estacionado em cima do passeio e aí faziam um comentário, que ocupa muito mais espaço que na trotinete, e que aí faziam um comentário ao contrário, coitado, não tem onde parar o carro. Portanto, quem estaciona o carro em cima do passeio, coitado, a culpa é da Câmara que não lhe arranja estacionamento. A trotinete, um rapaz sem educação alguma. Portanto, esta transição demora algum tempo a ser feita. Demora mesmo algum tempo a ser feita, mas tenho a certeza que está a ser feita, e está a ser feita com um grande compromisso por parte do comum dos portugueses, com um enorme compromisso da Câmara Municipal de Braga, e por isso, Sr. Presidente, os meus parabéns. É um gosto muito grande, sei que posso falar no coletivo do Eduardo e meu, em estarmos aqui num dia que é um dia tão importante para que o país se continue a descarbonizar, para que haja uma maior justiça social da mobilidade, para que criemos condições de conforto, e não posso deixar de o dizer assim, de segurança sob todos os pontos de vista na utilização do transporte coletivo, no momento em que temos uma aflição tão grande connosco, que é o combate à pandemia. Sr. Presidente, dias bons e muitos parabéns. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Sr. Ministro João Matos Fernandes. E, de seguida, vou solicitar ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, que se aproxime para proceder, então, à entrega de uma oferta ao Sr. Ministro pela nobre presença nesta cerimónia. Sr. Presidente, muito obrigado. Dizer que me parece coisa menos típica do que a primeira oferta que o Sr. Presidente me fez quando eu vim a Braga, que foi um ferricoco. No entanto, se os autocarros elétricos vão ganhar em Braga a mesma fama que os ferricocos, digo-vos, o futuro da mobilidade em Braga é absolutamente brilhante. Muito obrigado, Sr. Presidente. E com a autorização do Sr. Ministro e também do Sr. Presidente da Câmara, vamos convidar os presentes a visitarem os novos autocarros, que será seguida de uma viagem inaugural de cerca de 10 minutos nos autocarros elétricos.